Bom dia, Adriano. Bom dia, Rogério. Sou eu. Que beleza. Tava faltando você para a gente agora dar início aí à nossa live. É o que eu estava falando aqui, Rogério, um pouquinho antes. Não sei como é que entrega um tema de psicologia para um doido apresentar, mas eu fiz Verdade. loucuras aqui para apresentar, beleza? Eu imaginei isso. Mas o tema caiu como uma luva para Co- você. Como uma bomba, mas vamos lá. Não fala isso. Vamos Assim em que frente, terminar a live, você pessoal. me manda uma mensagem que eu preciso falar com você, tá? Pra mim não Tá esquecer. certo, deixa comigo. Valeu, tchau, obrigado. Obrigado. Pessoal, bom dia a todos. O tema de hoje é muito instigante, muito desafiador. Só alguém abra o microfone aí e me fala se está conseguindo enxergar minha tela. Tá, ok. Tá sim. Tá ok aqui. Tá ok? Beleza, obrigado, gente. Vamos lá. Bom, o tema então é a psicologia do comprador do primeiro imóvel. E o nosso objetivo é transformar medos em conquistas e hesitações, né, incertezas em decisões confiantes. Bom, para buscar esse tema, eu fui investigar o seguinte: o que causa o medo no cliente? Bom, mas para saber se causa medo ou não, eu tenho que conhecer o cliente. Então, a primeira tela aí que a gente tem a apresentar é a seguinte: sabe aquela famosa frase, você sabe com quem está falando? Muitas das vezes ela é usada de forma arrogante, né? A pessoa quer dar uma carteirada, você sabe com quem você está falando? No caso aqui, eu estou usando essa frase para provocar, para instigar vocês, o sentimento de vocês, o entendimento de vocês. Quando o cliente chega diante de vocês, vocês sabem com quem estão falando? Certamente que não. A menos que seja uma indicação e você já tem alguma referência, ou você já estava conversando com ele pelos meios digitais. Mas ainda assim, é muito difícil que você saiba de fato com quem você está falando. Então, primeiro insight que eu passo para vocês aí é o seguinte: se a gente não sabe com quem está falando, qualquer tipo de atendimento, qualquer técnica, qualquer produto vai servir, porque eu não conheço o meu cliente. Estamos falando de psicologia e na época áurea da psicologia, né, do desenvolvimento da psicologia, tinham lá dois psicólogos, eu não vou dizer concorrentes, não, contemporâneos, né, que era o Freud, Sigmund Freud, e o Carl Jung. Um era austríaco, né, o Freud era austríaco e Jung lá suíço, e desenvolveram, né, a psicologia, a psicanálise a partir desse momento deles, que é o que a gente tem até hoje como ramificação aí, desenvolvimento dessa linha da ciência, tá? O Carl Jung, então, ele dizia o seguinte: quanto menos se conhece alguém, mais corremos o risco de construir a sua imagem de maneira distorcida, aumentando ou diminuindo essa realidade, essa imagem. Então, se eu não conheço o meu cliente, como é que eu quero prestar um atendimento de excelência? E se ele tem medos, e os medos são ocultos, isso vai virar objeção, ele não vai comprar e eu não vou chegar no meu objetivo, que é a venda. Então, primeira lição, devemos conhecer com quem estamos falando, quem estamos atendendo, quem é aquela pessoa que se apresenta de mim para fazer a compra do primeiro imóvel. E aqui também, já de início, eu queria dizer para vocês, é claro que o medo maior é de um financiamento. Então, o cliente que chega para comprar o primeiro imóvel financiado, ele vem cheio, carregado, pesado de medos. Mas o investidor de primeiro imóvel também, que vem comprar à vista, não pensem em vocês que ele é a pessoa mais segura do mundo, não. Porque ele vai aportar um volume grande de dinheiro para poder fazer uma compra à vista, que ele tem incertezas, que ele quer ter a segurança de que aquilo é um bom negócio. Então, esse investidor, que tem muito dinheiro às vezes, mas ele também vem com insegurança, ele vem também com medo. Bom, o primeiro imóvel, a gente precisa dizer o seguinte: mais do que um medo, ele tem a dúvida permanente que vai alimentar esse medo. Então, ele pode ter um monte de dúvidas, mas essas dúvidas elas nascem de um medo que ele traz na hora que ele vem nos procurar ou na hora que a gente o instiga a fazer uma compra, a fazer um investimento. Essa foto aí é lá dos primórdios da Inc, da Interconstrutora, né?
é a cliente Thaís Ferreira, que ela é proprietária de um apartamento da Inter, construído no Marilândia aqui, lá no início da nossa história. E aí eu fui olhar uma matéria jornalística que tem aqui na Tribuna de Minas. Essa cliente, ela morou um tempo na Europa, veio com um dinheiro e com esse dinheiro ela comprou o seu primeiro imóvel. E aí ela confessa que depois da experiência que ela teve, de entender como é a compra, como é o financiamento, como são os nossos empreendimentos, ela se sentiu feliz, a imagem dela é de felicidade, mas por quê? Lá no início, desde o início da nossa história, ela teve um assessoramento, não sei quem é o corretor, talvez quem está aí mais antigo, Rafa, o Tônio, o Rogério, vão saber dizer, né, vão conhecer, e essa cliente é uma cliente que conseguiu transpor o medo, as incertezas e as dúvidas e comprar o seu imóvel. Interessa dizer que um fato essencial é que o medo é o principal gatilho da hesitação, das objeções, das dúvidas, da insegurança, superando até mesmo a ausência de conhecimento técnico. Por quê? O cliente vem, às vezes, muito mais inseguro pela condição da venda, pela condição do financiamento, o que ele vai ter que pagar, valor da parcela, quanto tempo é essa dívida, do que mesmo da qualidade do imóvel que a gente está oferecendo para ele. Então, quem entende que todo esse aparato, todo esse arsenal de informação é mais importante, vende muito mais. Por quê? Porque vai atuar exatamente nos pontos de insegurança do cliente. Bom, nós temos aí o Mário, né, que foi nosso garoto propaganda há muito tempo, aí, com uns fantasminhas atrás dele. 3 fantasmas do comprador de primeira viagem. Bom, primeiro fantasma, o medo da dívida eterna. Ou seja, o cliente chega e ele vai comprar um imóvel financiado, mas ele vai pensar o seguinte: tudo bem, eu vou comprar esse imóvel, mas vou pagar até o dia que eu morrer. Outro dia, viajando com o Paulinho, ele me disse isso, que ele anunciou na porta da Getúlio Vargas, aqui em Juiz de Fora, da loja da Getúlio Vargas, o seguinte: compre seu apartamento sem entrada. E aí uma transeunte que passava falava: pois é, e fique refém, fique escravo da dívida até a sua morte. Esse é o tabu que a gente tem que quebrar no primeiro momento. Andréia, quando faz os atendimentos dela e o cliente aparece com essa objeção, não, é muito tempo, eu não vou conseguir pagar. O que a Andréia fala? Esse é o tempo que a Caixa te dá para pagar. Não quer dizer que você tem que ficar refém desse prazo, não. Você tem que entender que a Caixa está te dando uma facilidade de manter a sua qualidade de vida, a sua saúde financeira, pagando uma pequena parcela. Mas se a sua condição permite, se você tem uma reserva, você pode encurtar esse prazo facilmente. Então, esse medo da dívida eterna, isso é um tabu que a gente tem que quebrar logo de início se o cliente apresentar. Medo de perder dinheiro. Quantos clientes eu mesmo não atendi que o cliente falava: não, mas eu vou comprar esse imóvel aí, daqui a pouquinho não está valendo mais nada, porque ele vai estar usado, vai ser um imóvel velho. E a gente tem que reverter isso, gente. Mostrar para ele que o imóvel é um dos poucos investimentos que a gente faz e que se valoriza ao longo do tempo, salvo alguma ocorrência de catástrofe. A gente teve aqui um episódio de tragédias aqui em Juiz de Fora, mas isso não é regra, isso é exceção. No geral, o imóvel ele valoriza ao longo do tempo, e isso é só pesquisar. A gente tem reportagens nos meios digitais o tempo todo informando da valorização imobiliária. E um outro medo que a gente tem que quebrar é o medo da decisão errada, principalmente quando a gente tem muito estoque, né? Às vezes o cliente chega e fala: não, mas qual imóvel que vai valorizar mais? Onde é melhor eu comprar? Será que se eu comprar esse é melhor do que eu comprar aquele? Ou algum outro tipo de resistência que ele tenha, né? Eu vou comprometer o meu futuro, estou fazendo um investimento hoje e amanhã vai que eu preciso desse dinheiro. A gente também tem que saber quebrar isso, dizendo para ele o seguinte: o que você está comprando é uma consistência, é uma segurança, é um empreendimento que no futuro vai te trazer conforto, comodidade.
É uma qualidade de vida que você está adquirindo conosco agora. Então, esses 3 fantasmas, a gente tem que dar um jeito de, já no primeiro atendimento, já na primeira abordagem, entendendo que o cliente possua algum deles, afugentar esses fantasmas. Desmistificando o financiamento, a arte da linguagem clara. Gente, isso aqui eu falo que é algo que eu, Adriano, sangrei muito. Porque pela formação até, né, eu sou formado em Direito, pelos espaços onde eu trabalhei, eu fui auditor muito tempo, a argumentação, às vezes, ela tinha que se alongar muito por conta de um objetivo maior, que seria o desfecho. E aqui, na venda, eu tive que aprender o sentido contrário. Quanto mais assertivamente eu falar, quanto mais rápido e mais efetivo eu for, mais sucesso eu tenho. Então, a gente tem que ter uma linguagem clara, fluida, assertiva, objetiva, segura, para quê? Ao passar isso para o cliente, ele tenha já de primeira mão informações que ele consiga decidir, consiga afugentar os medos e consiga tomar a melhor decisão baseado na orientação daquilo que a gente faz. Anteontem, eu ministrei um curso receptivo para 3 colegas lá de São José do Rio Preto, né? Recém-chegadas, sejam bem-vindas aí. E uma das coisas que a gente conversou ao longo do treinamento foi sobre isso, né? A gente tem que ter uma linguagem clara e tem que ter a informação. Por quê? O cliente chega, ele quer efetivamente chegar, entender, decidir e ser feliz. Problemas que a gente enfrenta na hora desse primeiro atendimento os 360 meses ou 420, como a gente já praticou aí, né, pelo financiamento da Caixa, que para o cliente vai parecer uma prisão perpétua. A gente tem que fazer o quê para solucionar isso? Usar comparações do dia a dia. Olha só, você está reclamando de que você vai ficar refém de um financiamento durante 30, 35 anos da sua vida. Mas, se você paga aluguel hoje, se você não comprar, você vai ficar refém do patrimônio alheio, né? Do investimento no bolso do dono do imóvel que você está pagando aluguel pelo mesmo prazo. Então, a gente tem que dissipar esse tipo de insegurança, de medo. Outra coisa, ao mostrar o financiamento, alguns clientes perguntam sobre as taxas, mas que taxa de juros que tem esse financiamento? Bom dia, querido. Bom dia. A gente tem microfone aberto, se a Laurinha puder fechar aí para nós, obrigado. A gente É o tem dela quê? mesmo, Adriano. Ah, ela mesma? Então tá bom, vamos lá. Então, sobre as taxas, o cliente às vezes chega curioso, mas o cliente às vezes entende quase nada de taxas. Ele sabe que ele tem medo de juros, ele sabe que ele tem medo de pagar a taxa caixa. Mas o que a gente tem que informar para esse cliente? O que a gente tem que deixar palatável, mais digestivo para ele? É mostrar que, se ele não tem o dinheiro para comprar à vista, existe um financiamento com taxas reduzidas, porque a gente atua muito no mercado do Minha Casa Minha Vida, onde os juros são subvencionados pelo governo federal. Isso é um benefício que ele tem, que a gente tem que ressaltar. Para quê? Para tirar esse medo, trazer um convencimento e uma segurança para ele comprar o imóvel dele financiado. Outra coisa, olha, vou recolher os seus documentos e vou mandar para análise de crédito. Quando o cliente escuta isso, ele vai falar: nossa senhora, vai sair uma sentença lá falando que eu sou criminoso ou não. Na verdade, a gente tem que passar isso diferente. Olha, me entregue toda a sua... Fizemos muito isso no feirão de São José do Rio Preto, né? Pessoal que está aí, acho que vai lembrar disso. Olha, vamos reunir toda a sua documentação, a gente vai mandar para a Caixa fazer uma avaliação e ela vai falar quanto ela consegue confiar a você, te emprestar para você comprar o seu imóvel. Ou seja, a gente está focando lá no objetivo final. É a forma de falar, a linguagem é clara e é uma linguagem cativante que a gente tem que passar. Então, temos que evitar expressões muito técnicas na hora de apresentar o nosso produto, a nossa proposta, e traduzir toda a complexidade financeira que o cliente venha a ter resistência em termos simples, humanizados e de forma racional, gente. Olha, você está fazendo um investimento, é um esforço que você está fazendo hoje, mas para no futuro você ter toda a tranquilidade que você e a sua família merecem.
Exemplos, mais alguns exemplos de linguagem empática, né? Então, assim, a barreira emocional que existe lá, da resistência, do medo, das objeções, a gente tem que tornar fragmentada de uma forma suave, de uma forma inteligível, de uma forma convidativa para o cliente. Sobre os juros, ao invés da gente falar, olha, eu tenho aqui uma taxa de juros que é tanto, isso impacta. Ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer pagar juros para ninguém, ninguém quer saber que alguém está explorando a minha condição financeira. E aí, a gente pode traduzir isso falando o seguinte: olha aqui, depois de toda a simulação feita, olha essa parcelinha aqui. Olha como ela cabe direitinho, encaixa no seu orçamento, encaixa no seu bolso, baseado em tudo que eu conheci de você e que você me contou. Uma outra coisa, né? Teve alguém lá em São José do Rio Preto, também no Feirão, que falou assim: Adriano, senta aqui e me ensina como é que eu peço o documento. Não sei se foi a Giovana, alguém me falou isso. Como é que eu peço o documento para o cliente e ele não cria resistência? Afinal de contas, gente, documento é coisa séria. Hoje em dia, com o documento dos outros, as pessoas fazem o terror na vida da gente. Então, ao invés de falar, olha, eu preciso pegar os seus documentos para fazer uma avaliação de crédito e tal, tal, a gente vai falar o seguinte: olha, vou te convidar a gente colocar aqui no seu processo, estou te cadastrando aqui, você está virando um cliente meu, um cliente da Inc. A gente está tendo a honra, o prazer de te cadastrar na nossa base de clientes e para a gente dar prosseguimento, vamos agregar confiabilidade. Você tem a sua identidade aí que você possa me fornecer, me mandar aí de forma digital, porque tudo isso vai consolidar, vai criar uma imagem forte sua para na hora que esse processo chegar na caixa, o gerente não ter dúvida que ele pode colocar o dinheiro na sua mão porque você é uma pessoa de bem. Então, é uma forma da gente falar sobre documentação. E sobre prazo, né? Olha, aqui nós vamos fazer, a Caixa vai te entregar um contrato de 30 anos. A hora que você fala isso, a pessoa ri em cima da mesa, deita a cabeça e fala: não, eu vou morrer antes. Vai ficar dívida para o meu neto, para o meu bisneto, para o meu tataraneto. A gente pode transformar isso num discurso um pouquinho mais convidativo. Olha só, a Caixa Econômica está ela confiou tanto em você que ela está te dando 30 anos para pagar esse imóvel. Mas você, dentro daquilo que você tiver de exercício financeiro, de educação financeira, de disciplina financeira na sua vida, você pode antecipar esse financiamento e, conforme eu conheço um monte de clientes meus aqui, quitá-lo em menos de 10 anos e ser feliz e já partir para o seu segundo, para o seu terceiro imóvel, que eu, como seu corretor, estarei aqui para te atender. São formas empáticas. A pessoa se sente abraçada, acolhida, afagada e ela não vai te deixar falando sozinho. Ela vai querer entender mais e ela vai se vincular a você, porque você é a pessoa que levou para ela uma outra visão daquilo que o mercado comum não faz. Bom, construindo confiança. Tem uma fotozinha aí com uma pessoa muito querida, não sei se ela está na live, mas que foi uma das minhas professoras aqui, que é a Thaís. Quando eu vejo o atendimento, por exemplo, da Thaís, como deve ser de muitos de vocês, meus colegas, que eu também já tive a oportunidade de presenciar. A Thaís, desde a hora que ela aborda lá na rua, e aí ela está aí ó, na foto abordando lá na calçada da Getúlio Vargas. Ela traz o cliente de uma forma carinhosa, de uma forma cativante, vai envolvendo o cliente, vai conquistando a confiança do cliente, de forma que a hora que ela chega lá na mesa, o cliente já está íntimo da Thaís, ele já está discutindo coisas que não tem muito a ver com financiamento, mas tem a ver com engajamento que eles vão precisar desenvolver ao longo do processo. Então, é um dos exemplos, e eu tenho certeza que a gente tem muitos outros aqui, né? Seja de forma digital, presencial, mas tem muita gente cativante. A diferença do nosso time Inc. é esse, né? A gente tem um DNA diferenciado, a gente tem esse DNA que tem um quesito humano que ocupa quase 90% do nosso atendimento. Então, cada informação que você leva nesse momento em que você está cativando o seu cliente, ele conquista a confiança, ele traz o cliente para o jogo junto com você, porque é um jogo árduo que a gente vai ter que reunir documentação, invadir a privacidade do cliente e ainda depois enfrentar o quê? O juízo da Caixa Econômica para aprovar o crédito. Mas se tiver tudo dentro da confiança, até os ruídos que derem, as pendências que eu tanto falo para vocês que aparecem lá no CV, elas vão ser resolvidas tranquilamente, por quê?
o cliente confia na gente. O cliente confia naquilo que a gente está fazendo por ele. Vinicinho aí, ó, o poder da visualização e do acompanhamento. O que o Vinicinho está fazendo aí? Ele abriu o computador, chamou o cliente e está mostrando para ele, falando o seguinte, aqui, não sou eu que estou falando não, eu estou te mostrando, eu estou indicando para você que tudo que eu estou passando tem uma fundamentação. Então mostre, gente, não apenas fale. Abre o computador, faz a simulação, mostra para o cliente que é um portal da Caixa Econômica, que tem credibilidade, confiança aportada no seu atendimento. Outra coisa, não, mas eu não sei, você falou que o aluguel é mais caro do que a prestação. Mostra a prestação para ele e abre lá um site do Viva Real, de qualquer site desse de aluguel e mostra para ele. Às vezes o próprio recibo de aluguel que ele tem aqui, ó, tá vendo o seu recibo de aluguel? É maior do que a prestação que eu estou te oferecendo. Mostre a valorização projetada do imóvel. Gente, é só entrar na internet e falar valorização do imóvel em São José dos Campos. Vai aparecer informação lá de quanto valorizou o imóvel nas regiões de São José dos Campos, de qualquer outro local. Reforce para o cliente que ele contraiu um financiamento hoje, mas que, atrelado a esse financiamento, ele adquiriu um imóvel que vai se valorizar ao longo do tempo mais do que o ritmo da dívida que está sendo corrigida pelo valor da inflação. A valorização é maior. Então, o cliente tem que se sentir o quê? Tentado a fazer a aquisição, a compra. Principais aspectos da psicologia de vendas que a gente tem que ter, que a gente tem que praticar, que tem que estar aí todo dia. É bom porque esses quesitos aqui, eles vão estar disponíveis para vocês. Copiem, anotem, usem aqueles que mais trazem sentido para a venda de vocês, para a técnica de vocês. Entendimento da dor. Se eu não entender o motivo que traz aquele cliente para comprar comigo, eu não consigo ser efetivo. Se eu não trago para o cliente aquilo que ele tem de expectativa, a venda se frustra. Então, a dor dele nem sempre é um sofrimento, não, tá, gente? A dor é o motivo, é a motivação, é o que traz ele até a gente. É sair do aluguel? É ter um imóvel para deixar para o filho? É ser um investidor de mercado? É ter a condição de falar que tem um imóvel porque ele é uma pessoa vaidosa? Qual que é a dor desse cliente? Eu preciso entender. Outra coisa, gatilhos mentais, gente. Gatilhos mentais funcionam na mesa. Você tem que plantar no cliente a incerteza naquele ponto de objeção que ele tem certeza. A gente tem que fragmentar toda essa autoconfiança do cliente, que às vezes muitas das vezes é infundada, em argumentos que eu consiga mostrar para ele um outro lado, um outro viés que ele não teve a paciência ou o interesse de analisar. Uma ferramenta poderosa, e a gente fala isso todo dia, e eu falei agora há pouco. Para eu desenvolver empatia, eu preciso ter escuta ativa. Como é que eu vou ter empatia com alguém que eu não ouço, que eu não conheço, que eu não tenho interesse em conhecer? Então, a gente tem que desenvolver isso no nosso dia a dia. Domínio sensorial primário. Olha, quando eu fui gestor de produto, né, do Upside Rio Branco e lidei com todo o time de vendas aqui de Juiz de Fora, era muito crucial observar isso. Às vezes o cliente chegava querendo saber a condição de financiamento. Aí o corretor pegava o cliente, dava a volta com ele lá no decorado, depois mostrava a maquete e o cliente ansioso ali porque o objetivo dele não era aquele. O objetivo dele era o quê? Era saber como é que é o financiamento no notebook ali, no site da Caixa. Então, a gente tem que ter um domínio sensorial primário. O que atrai mais esse cliente? Ele é visual? Se ele é visual, tem que pegar e levar para o decorado mesmo. Se ele é visual, tem que abrir o book e mostrar para ele a área de lazer. Não, o cliente, ele está pouco, você está mostrando o book, ele está olhando na sua cara, ou seja, ele é mais auditivo. Ele quer saber o que você tem de informação para passar. Primeiro, para desenvolver confiança com você. Depois, para saber se você é o cara mesmo que tem informações que ele precisa. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. E um outro
tipo de cliente é o sinestésico. Ele precisa sentir, ele precisa experimentar. Você precisa entrar no site da Caixa e simular 10 vezes. Você precisa abrir a tabela de preço e mostrar para ele que ali a avaliação da Caixa é tanto, eu estou vendendo por tanto, e que a tabela vai aumentar. A tabela do mês passado foi tanto, agora ela já está tanto, mês que vem ela vai estar mais cara. Então, ele é um cliente mais sinestésico, mais reativo, mais integrativo. Ganhos emocionais. Celebrar pequenas vitórias no processo de venda. Quer ver? Tem um monte de colega que faz, não vou citar não para não ser injusto, mas é falar o seguinte, e respondi isso também recentemente num dos feirões que a gente fez. O cliente, ô Adriano, o cliente só me entregou a identidade. Gente, celebra isso com o cliente para você instigá-lo, para você fomentar nele o desejo de você celebrar outras vezes. Você vai falar para o cliente: ô fulano, graças a Deus aqui, ó, a sua identidade está certinha, perfeitinha, do jeito que a Caixa gosta de analisar. Agora vai faltar o quê? Manda um comprovante de endereço também nessa qualidade que você me mandou aqui. E o seguinte, sua certidão de nascimento não consta na sua identidade. Vamos mostrar para a Caixa que você nasceu de fato. Que está aqui, ó, a comprovação do seu nascimento, o nome do seu pai e da sua mãe, que eu preciso disso para poder agregar confiança na hora do gerente, porque o gerente não sou eu, né? O gerente é lá do banco e ele trabalha com papel o dia inteiro. Quanto mais papel de confiabilidade eu entregar para ele, mais rápido o seu processo passa. E aí o cliente se sente instigado. Não, é por causa disso? Vamos calar a boca do gerente da Caixa e ele trabalha com você. Construção de confiança, que é o rapport, é você se colocar no lado do cliente e fazer como ele faz. O vendedor deve ser um conselheiro. Tenho feito convites incessantes no treinamento receptivo. Vamos parar de ser corretores de imóveis. Eu não quero encontrar na minha frente mais corretor de imóveis, só porque tem 1 milhão no mundo em imobiliárias, andando pela rua desempregado. A gente tem que passar a ser o quê? Gestor de venda. É um pouquinho mais amplo o conceito e vai compreender tudo isso que eu falei anteriormente. O gestor de venda é o cara conectado, é o cara atualizado, é o cara interessado, é o cara companheiro, solidário, é o cara que é investigativo, porque ele vai procurar o melhor para o cliente. É um convite que eu faço a todos vocês. Vamos deixar de ser corretor. Corretor é só ir lá e pegar a carteirinha do Cresce. A gente precisa hoje é muito mais, e aí é um convite que eu faço a todos vocês, de sermos gestores de venda, é ter gestão, é conduzir o processo do início ao fim, e o processo nunca termina, a gente conversou sobre isso também, porque esse cliente satisfeito, ele é a minha rede de contatos e de indicações. Bom, se eu pego um cliente que eu conheço pouco, mas que ele é sintomático, ele é um resistente, ele não quer comprar, eu não sei a dor dele. Bom, estou propondo para vocês agora, como psicólogo, que eu me intitulei aqui, né, para poder fazer essa apresentação, estou convidando vocês a fazer um tratamento para esses clientes. O melhor divã para ele é o seu acolhimento. Se ele se sentir abraçado por você, começa uma via de mão dupla que vocês não imaginam. A melhor terapia para esse cliente é o seu conhecimento, porque o seu conhecimento vai passar confiança, vai passar segurança, vai passar um sentimento de prazer de estar fazendo negócio com você. Se você não tiver conhecimento, você está adoecendo mais o seu cliente. O melhor remédio é a sua segurança. Você pode ter todo o conhecimento, mas se você não tem segurança de passar as informações na hora certa, as informações certas, você põe tudo a perder também. A melhor cura para o seu cliente que psicologicamente está inseguro é a confiança que você promove. Se você promover confiança, se ele sentou na sua mesa e a hora que ele sai lá na porta da loja, do stand, de onde quer que seja, do feirão, ele sai com um sorriso, significa que você abraçou esse cliente, adotou esse cliente e conquistou esse cliente. E aí a venda sai. Pessoal, o que eu tenho a dizer para vocês na live é isso. A minha proposta, e eu gostaria que isso fosse o propósito de todos vocês, é que vamos juntos transformar o medo em segurança e o sonho do primeiro imóvel em conquista real. O Freud,
que é outro psicólogo que a gente consultou aqui para poder buscar algum respaldo para a nossa apresentação, ele fala o seguinte: o medo frente ao desconhecido, ao diferente, é menos produto daquilo que não conhecemos do que daquilo que não queremos e não podemos reconhecer de nós mesmos. Ou seja, o cliente chegou com medo é porque falta confiança nele. E se eu não trabalho para desenvolver essa confiança, ele vai permanecer com medo. Agora, se eu consigo transpor esse medo, Clarice Lispector, né, que todo mundo acha que é brasileira, mas não é, ela é ucraniana, deve estar sofrendo lá com a guerra da Ucrânia. Ela diz o seguinte: depois do medo vem o mundo. Então, para vocês que são gestores de venda a partir de agora, não tenham medo, porque o mundo está diante de vocês. Nós somos aí que o propósito nos move, a comunicação nos une, e 2026 é o ano de ir além. Precisamos muito de vocês, precisamos muito seguir em frente, porque essa construtora é para estar muito além do que ela está hoje, porque nós podemos e a empresa pode. Podemos ir muito, né, Adriano? Cada vez mais, Laurinha. Podemos ir muito, 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 Verdade. muito. Adriano, Fala comigo. parabéns. Obrigado, Realmente, André. assim, a gente não podia esperar menos, porque a gente sabe o quanto você pesquisa, o Obrigado. quanto você se dedica para trazer conteúdo aqui para todo mundo. E realmente, acho que ele, para nós que exercitamos isso todos os dias, nas mesas, nos atendimentos, cada um aqui vestiu a parte que lhe cabe, né? Todo mundo aqui pôde falar assim: isso aqui aconteceu comigo, isso aqui acontece comigo. Isso aqui eu quebro isso daqui constantemente. Esse medo dos 35 anos, eu faço isso com uma propriedade enorme. Então, assim, é muito bacana poder ver tantas coisas que acontecem no dia a dia, coisas pequenas, coisas grandes, e que você sintetizou aqui de uma forma tão, tão bacana. Então, obrigada mais uma vez. Espero que todos aqui possam ter crescido 1% hoje. E eu tenho certeza que conhecimento ele nunca é demais, né? Verdade. É o que a gente deve procurar todos os dias. Tá? Então, parabéns mesmo, foi ótimo. E obrigada por dividir tudo isso com a gente. Muito obrigado, André. Você brilha, meu amigo. Fala comigo, André. Onde que passa para pegar a receita do remédio? Tem que marcar uma Verdade, consulta. Bom dia, pessoal. Boas vendas. Parabéns, Adriano. Obrigado. Sexta-feira tem respeito à minha história, né? No feriado. Ou não? No feriado, não. Nós não, não vamos né? fazer Não, o respeito à minha feriado, história. vamos trabalhar não, né? Vamos descansar. No Feriado, feriado então, nós vamos descansar. trabalhar. Não vamos fazer live. Eu vou descansar. Sexta-feira, papai. Quem fez, fez, né, seu William? Quem não fez, não faz mais, seu William. Então, sexta-feira. Sexta-feira eu tô aqui no palestra, se Deus quiser. Tudo bem. Então o seu William vai fazer mais, então, gente. Tudo bem. Fala isso não, Rogério, porque sábado é o último dia, então tem que ser na sexta. Sexta-feira, papai. Quem fez, fez. Quem não fez, ainda tá tempo de fazer, né, seu William? Gostei de ver, seu William. Você é nota 10. Pessoal, fiquem com Deus. Bom dia para todos. Chama na taca. Tchau, obrigado. Adriano, parabéns.